Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Giovanni. Giovanni, que é uma das maiores referências aí que eu pessoalmente conheço em ensinar finanças para quem não entende. Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas não entendem de finanças ou acha que entende, que é o maior perigo, né, Giovanni? Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu acho assim, as pessoas não sabem o que elas não sabem. Né? E o pior dessa história toda é começar a tomar a decisão errada justamente por ignorar alguma coisa que não sabe. Então, acho que o papel agora é simplificar esse assunto para o maior número de pessoas ter acesso a essa técnica que tem mais de 500 anos e que vai, óbvio, né, ajudá-las tanto na pessoa física quanto nas pessoas jurídicas, que é o nosso foco aqui desse bate-papo. Sim, e isso você faz lá no Grupo E-Conexão hoje? É o seu principal ponto ali de entrega e tudo mais? É o que você traz para as pessoas? A E-Conexão é um escritório de controladoria, então a gente se posiciona, né, com um certo ineditismo. A gente já está na Avenida Paulista há 10 anos e ela surge quando a gente percebe, lá na crise de 2014, 2015, quando a Dilma se reelege, muitos empresários querendo ajuda. Né? E onde eles procuraram a gente? Como a gente tem uma vida acadêmica já há 20 anos, muito ex-aluno tem como referência sempre aquele professor. Né? E eu dei aula há muitos anos de gestão de custos, controladoria, contabilidade gerencial. E quando bate a crise e para de vender, né, as pessoas querem enxugar os custos. Sim. E aí me procuraram e, assim, em coisa de 60 dias, eu fiz 10 reuniões e percebi que ali tinha uma oportunidade, criar um escritório para fazer esse lado mais gerencial dos empresários. Legal. Normalmente os empresários vêm até o nosso podcast porque eles querem aprender sobre venda. E aí eu te pergunto, por que é tão importante a gente aprender de finanças quando a gente fala de área comercial, de planejamento comercial? Os empresários, eles costumam administrar suas empresas por 2 drives. Vendas, então quanto mais vender, melhor, e por fluxo de caixa. Né? Só que, na verdade, o que interessa é quanto sobra, não é quanto vende. Porque você pode vender, faturar 1 milhão e gastar 1 milhão e 100. Né? Então, a ideia, eu entendo assim, venda é importante, mas os demais assuntos também são tão importantes quanto. É claro que se não tem venda, não tem negócio. Sim. Eu até brinco, até comentei aqui com você antes, que dependendo do modelo do seu negócio, de como ele está estruturado, às vezes, quanto mais você vender, pior é para você. E como que é isso traduzindo do ponto da ótica das finanças? Como que essa minha visão ela é traduzida aí por você da finanças? Vamos lá, isso tem a ver com a política de venda. Né? Então, se você é um negócio que financia o seu cliente, o que é financiar o cliente? Dá prazo. Eu vendo com 30 dias. Não, eu vendo com 30, 60 e 90 dias. Cada vez que você põe mais dias financiando o cliente, você precisa ter mais dinheiro para bancar aquele cliente. Então, o varejo, né, com essa questão aí de vender em 10, 12 vezes, ele vai quebrando justamente porque chega uma hora que a corda estoura. Então, quanto mais crédito você dá, mais dinheiro você tem que ter para suportar esse crédito que você concedeu. E da onde que vem o dinheiro? Ou vem de capital próprio, ou vem de capital de terceiros. Né? Então, se você está começando e você engata e começa a tracionar o seu negócio, você pode ter um limite do seu capital. E aí você vai precisar de crédito. Se você não tiver crédito, você trava. Então, você tem venda, você tem quem compra o seu cliente, o seu produto, mas esse cliente quer que você o financie. E aí você não suporta. Então, tá correto você falar, Daniel? Quanto mais eu vendo, mais de dinheiro eu preciso. Né? Dependendo da sua estrutura ali comercial, é verdade, é isso mesmo. Aqui na Babup, o nosso maior valor é que a gente é totalmente intolerante ao achismo. Quando a gente aprofunda mais em finanças, o que a gente está começando a falar aqui, como que a gente consegue controlar esses dados e quais são os indicadores que o empresário precisa acompanhar? Boa pergunta. Vamos lá, eu atuo nesse mercado há 25 anos. 20 em sala de aula e sempre atuando com empresas. O que eu percebo é uma bagunça e que a gente pode aproveitar aqui para tentar organizar essa bagunça. Muito se fala do caixa. Caixa seria um dos 3 demonstrativos aí científicos, vamos chamar assim. A DRE, que é a demonstração dos resultados, seria o segundo. Então, caixa, você olha entradas e saídas do dinheiro,
A DRE você olha receita, custo e despesa. E como eu disse, o que importa é quanto sobra. Só que você só tem segurança nesses dois demonstrativos quando você vem com uma terceira demonstração, que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é a fotografia da empresa em determinada data. É salutar tirar fotografia todo mês. Então, todo mês, dia 31, na virada do dia 1º, você vai lá e puxa todos os seus ativos, você puxa todos os seus passivos. E você sabe aonde está o seu dinheiro, a sua riqueza, e você sabe para quem você deve. E por que é importante ter os três? Porque a primeira linha do balanço é o reflexo do caixa. A última linha aqui do PL é o reflexo da DRE. Quando você joga as duas informações na balança, ela tem que bater. E se não bater, é porque tem algum problema. E esse conceito todo, que é de 1494, 530 anos, portanto, os empresários não estão explorando. E aí a gente fica, né, com essa coisa da tecnologia hoje, de simplificar tudo, e aí tem sistemas hoje que faz todo o fluxo de caixa, conciliação bancária, e aí você aperta o botão, sai uma DRE. Mas sai uma DRE que são números que você não pode confiar. Sim. Você só pode confiar se você tiver visto fotografia. Que bateu o balanço e está tudo certo. E aí o pior, né, do que não ter informação é tomar decisões com informações equivocadas. Isso é o pior. Você disse que provavelmente tem algum problema. Quais são esses problemas? Olha, problemas normais, por exemplo, de quem mexe com mercadoria. O estoque físico não bate com o estoque contábil, que não bate com o estoque do sistema. Isso é um baita problema, porque isso impacta diretamente o seu resultado, né? Então, quando a gente pensa em CMV, o custo da mercadoria vendida, a regra básica para calcular isso, a fórmula básica é estoque inicial mais compras menos estoque final. Posso usar essas garrafas aqui? Claro. Você tem 2 garrafas no seu estoque inicial. Aí você compra mais 2, você está com 4. Chega no final do mês, você só tem uma no estoque. Onde é que foram essas 3 garrafas? Foi para o seu custo, né? Custo da mercadoria que você vendeu. Então é assim, se você não controla bem o estoque, ou se o número do estoque não bate, o número do CMV que você está considerando ali já está errado. Então veja, como é que você apura resultado? O principal número de quase todas as DREs são o CMV. Né? Seria o CMV. Então, se você já tem problema nesse número, aqui no último número, que seria o resultado, ele sai com problema. Né? Então, controlar estoque é um grande problema hoje em todas as empresas. Outro controle importante que a gente poderia falar é dos recebíveis. Então, muita gente vende no cartão, vende no crédito, vende em vezes, e se for varejo, então, aquelas vendas pequenas, ticket de 100, 200 reais, na hora que você junta toda essa movimentação, você meio que se perde. Quanto que eu tenho para receber? Né? E aí você tem que ter toda uma sistemática de apuração dessa linha também recebíveis. E quando o cliente não paga, eu estou controlando essa inadimplência, eu estou controlando o limite, eu estou controlando a análise de crédito para dar crédito para esse cliente. Tudo isso impacta. Né? E tudo isso está nas contas que a gente chama de patrimoniais, que são as contas do balanço. E pensando em rotina de gestão ali, você acabou de citar 3 pilares, vamos chamar assim, que a gente deve analisar, que é a questão do balanço, fluxo de caixa e DRE. Como que você recomendaria uma rotina para o empresário de acompanhar esses 3 pilares ali? Vamos lá. Uma boa pergunta, Daniel, porque está faltando mão de obra para ajudar as empresas a estabelecer essa rotina. Eu acho que a rotina ela vem de um processo bem desenhado. Se não tem profissional para desenhar processo, as rotinas são bagunçadas. Passo básico, fazer uma boa conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? É todo dia entrar no seu extrato, ver o que entrou, o que saiu e classificar adequadamente. Quando a gente fala de classificação adequada, a gente está logo falando de um plano de contas. Né? E muitas vezes existe divergência já na largada do plano de contas do sistema financeiro para o plano de contas do sistema contábil. Uhum. Então, por que há essa divergência? Porque não tem gente competente para entender qual é a sequência que aquela informação vai levar. Então, quando a gente fala de finanças, a gente tem vários objetivos.
Um objetivo, sim, é a contabilidade financeira que o contador faz, que essa informação servirá para o público externo à empresa. Então, a gente pensa, vou pedir crédito no banco, ele pede as suas demonstrações, é esse relatório que você vai entregar. Está havendo uma fiscalização do governo, é esse relatório que você vai entregar. Você vai sofrer uma auditoria, é esse relatório que você vai entregar. O seu cliente quer saber como é que você está ali com as suas finanças. O seu fornecedor só te dará crédito se olhar as suas demonstrações. Então, esse objetivo dessa demonstração é para o público externo. Só que muitas vezes esse número ele está amarrado com a burocracia, com as leis, com as normas, com as travas tributárias. Então, aqui tem todo um engessamento que tem que seguir. Então, esse relatório aqui, ele serve para o público de fora da empresa. Se você quer ter a sua demonstração gerencial, é outra coisa. É como se você tivesse que aproveitar todas essas informações, mas traduzir internamente para a sua empresa. Então, acho que isso já é uma grande lição, vamos falar assim, para os empresários que estão nos assistindo, porque se confunde. Ele pensa, o contador não está me entregando. Não, ele tem outro papel. Sim. Ontem mesmo eu estava numa reunião com 3 mentoradas, que tem uma empresa grande no Nordeste, e eu falei sobre isso. Ela falou, então eu vou pedir para ele. Né? Ele deveria estar me entregando. Eu falei, depende. Eu não sei se você contratou isso, pega seu contrato de prestação de serviço e vê se esse tipo de serviço foi contratado. Porque isso aqui dá trabalho. Chegar nesse outro modelo dá trabalho. O contador sabe fazer? Sabe. Mas às vezes não é o negócio dele. O negócio dele é entregar isso aqui. E por onde a gente começa a estruturar essa área? Para o empresário que está escutando, a gente está com frio na barriga já, não tem nada disso. Quem contrata primeiro? Coloca em qual posição? O que a pessoa precisa entender? Boa pergunta. É assim, primeiro começa entendendo, né, toda essa dinâmica financeira. Eu acho que esclarecer para o empresário todo esse jogo e esse vocabulário financeiro é importante. Então, a gente falou da contabilidade financeira e da contabilidade gerencial. Quando a gente fala em visões, a gente pode estar trabalhando com 3 prismas: passado, presente e futuro. Então, assim, por onde eu começo? O banco, o caixa, é aquela coisa do dia a dia, não tem como ignorar aquilo. Aquilo é o avião andando e você ter que não deixar ele cair. Muito bem, olhar para o caixa é o primeiro passo. Só que quando a gente fala em administrar caixa, logo já vem a complexidade técnica, que é entender que o caixa tem 3 perspectivas. O caixa operacional, que são as entradas e as saídas operacionais. Então, tudo que eu vendo e faturo da venda operacional do meu negócio é uma entrada operacional. Tudo que eu gasto de custos e despesas sobre o meu negócio é uma saída operacional. Mas muitas vezes falta dinheiro lá no giro, né, no capital de giro. Aí você vai no banco e pega dinheiro. Opa, você pegou dinheiro e entrou no mesmo caixa. Essa entrada, ela não é operacional. Essa entrada é de alguém que tá te financiando. É um empréstimo. E logo você vai ter que devolver esse dinheiro. Então, também existem as saídas e entradas de financiamento. Alguém que te financia. E aí, quando o seu negócio vai bem e você pode querer investir, você vai dar a saída, por exemplo, a comprar uma sala comercial que você viu ali uma oportunidade e você vai alugar aquela sala. Então, sai 500 mil, da onde? Do mesmo caixa. Então, essa saída é uma saída de investimento. E aí, quando volta esse aluguel, por exemplo, depois de 30 dias, é uma entrada de investimento. Então, olha, no mesmo caixa, você já tem 3 blocos. E aí, o que você precisa analisar se você tiver com a cabeça só de fazer a gestão por caixa? A operação está gerando ou consumindo caixa? Porque a operação pode dar lucro, mas consumir caixa. Porque você está crescendo, você está dando crédito. E aí, quem financia a operação que está consumindo crédito? As outras 2. Provavelmente a de financiamento. Provavelmente a de financiamento. Percebe? Então, só olhando isso já é um primeiro passo. Se fosse resumir o que é fazer o básico bem feito, seria justamente ter a trilogia gerencial dos 3 demonstrativos aqui. O caixa, conciliado, batido, a DRE e o balanço. Então, né, como faz isso? Tem sistemas hoje no mercado que você aperta o botão e sai isso? Não. Esse é o problema. Não tem sistemas hoje que fazem isso.
né? Então, eu vasculhei, eu pesquisei, eu pus gente para olhar e ninguém, né, nenhuma ferramenta, aperta o botão, sai balanço, DRE e fluxo de caixa. Ora, se não tem, né, o que é recurso? É não fazer? Não. Né? Faz no Excel, faz no caderno, faz na folha de pão, né? Porque a teoria, o conceito existe. Se não tem a ferramenta que facilita, precisa ter um método. Tá? Então, o nosso escritório lá da E-Conexão, a gente criou esse método justamente para ajudar o empresário a fazer, né, o que a gente chama de básico bem feito. E o problema da mão de obra, como eu disse, né, eu estou na academia há 20 anos e tenho experiência para falar, a mão de obra está cada vez pior. Então, em 2002, quando eu me formo contador, isso já faz 22 anos, eu fui incentivado a fazer um mestrado. E por que eu estou trazendo essa história? Porque, na época, o Brasil tinha 238 cursos de contabilidade, o Brasil inteiro. O MEC, na época, antes do governo Lula, ele exigia que cada curso, para ser, vamos falar assim, aprovado, tinha que ter 10 professores titulados. O que é um professor titulado? Mestre e doutor. Para assinar o curso e falar assim, não, esse curso tem qualidade. Bom, quantos mestres tinham na época? 1.500 no Brasil inteiro. Quantos doutores? 200. Onde se fazia doutorado há 20 anos atrás? Só na USP. E mestrado? PUC, USP e FECAP. Ora, eu vi ali uma oportunidade, porque eu tinha 1.700 professores para tomar conta de 238 cursos que precisariam, lá no caso, de 2.380 professores. A conta fechava porque tinha professor em mais de uma instituição. Na hora que entra o governo Lula e, eu brinco, né, cria-se a indústria do diploma, esses 238 cursos logo pularam para 1.500 cursos. E o curso de contabilidade, assim como o de administração, é aquele curso com recurso baixo. É giz, lousa e um espaço ali para dar aula. E ele é mais rápido também. E ele é mais rápido. Só que daí a pergunta é, que qualidade que as pessoas estão saindo dessas universidades, dessas faculdades? Não estou falando das principais, tradicionais, estou falando dessas novas que foram criadas. E aí eu posso dizer que eu montei um curso há uns 5, 6 anos atrás, que era justamente para ajudar a pessoa formada em contabilidade a passar no exame de suficiência do Conselho Regional. Ora, chegou gente de tudo que é instituição. Eu brinco, tinha gente não tinha gente das boas, porque das faculdades e universidades boas passam, mas tinha de tudo que era Unisquina. E aí, o índice dessa prova chegou a 80% de reprovação. 80%. Eu formei 35 turmas, então a gente falou com, 1.000 jovens, e eu conversando com meu sócio, que também é da academia, também tem um mundo, a vivência corporativa, a gente falava, puta, esse aluno aqui é melhor ele nem pegar o CRC mesmo, ele não tem condição. Não, ainda mais, e pegou o CRC porque é seu ex-aluno ainda. Pois é. Então, assim, não adianta ajudá-lo a passar na prova, porque a base dele é muito ruim. Então, o aluno ele chegava para pedir ajuda para passar na prova, muitas vezes já tinha feito 1, 2, 3, tinha gente que fez 5 vezes a prova e não passou. E o que você via que era o problema? Português e matemática. Então, não era um problema de contabilidade. Não é que ele não entendia a ciência. É a base. É a base. Né? Ele lia uma questão, então, por exemplo, eu dava aula de custos nesse curso. Ele lia a questão, 3 parágrafos de questão. Primeiro, ele não entendia nem o que estava sendo perguntado. Ele não entendia o case que estava sendo discutido na questão. E depois tinha lá uma conta de rateio, regra de 3, para fazer lá a distribuição dos custos. Ele não sabia fazer regra de 3. Então, um universitário formado, com o canudo na mão já, querendo exercer uma profissão, e ele não conseguia ler, interpretar e fazer a conta de uma questão considerada básica. Isso é muito grave. E como é que você filtra isso na empresa? Porque esse aluno ele vai entrar numa empresa e ele vai ser a pessoa que vai tomar conta das suas finanças. Como é que você consegue... E ainda fala bonito na entrevista, Exato, né? Exato, porque ele entende de contabilidade, entende dos conceitos, esse vocabulário todo. Ainda mais juntando que o empresário não entende tanto, aí ele vem na entrevista falando um monte de coisa bonita. E aí ele não sabe fazer uma regra de 3.
Pois é. Essa é a realidade, tá? Eu brinco assim, eu estou falando de um segmento, que é o meu segmento, finanças e contabilidade. Vamos levar isso para engenharia, para medicina, para psicologia, para qualquer profissão. Sim. É a mesma coisa, Daniel. É a mesma coisa. Né? Então, eu falo, né, para minha esposa, eu falei, daqui a pouco a gente vai ver cair ponte, cair casa, cair prédio. Já está vendo. Isso aí já está vendo, né? É. Né? E aí você fala, mas por quê? Porque vai calcular lá o vento e não põe o... Só errei isso. Só errou isso, exato. O que eu vejo, e já que puxando para o lado de finanças, eu gosto muito de brincar com a turma aqui também, que eu pedia para eles calcularem para mim quanto que a gente ia vender determinado produto ou serviço. Aí chegava para mim o imposto. Eles dividem, multiplica o custo pela alíquota, ao invés de dividir, eu falo assim, parabéns. Agora imagina se a gente estivesse fazendo uma coisa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Olha o prejuízo. Quebrado a empresa. Você quebrava a empresa numa conta dessa. Mas, mas eu só errei uma coisinha. Pois é. Estratégica. Só. mas olha que loucura, né? Eu já tive mais, sei lá, não perdi as contas, mas já tive de 5 a 10 mil ex-alunos, ok? Dei aula em graduações, em pós-graduações, em treinamento em empresa, muita gente. E aí tem um exercício que de vez em quando eu aplico, que é de fazer conta, essa coisa do básico. E aí o exercício era muito simples. Eu tenho uma camiseta, eu estou no shopping, eu quero comprar, custa R$100. Ou eu pago R$100 à vista, ou eu pago 2 de 60. Uma no ato, uma para 30 dias. Muito bem. Pergunta. Qual é a taxa de juros que eu vou pagar na camiseta? Né? Resposta imediata. 100 comparado com 2 de 60 a 120, a diferença de 20, eu estou pagando 20% de juros. Mas espera um pouquinho, eu estou dando a primeira de entrada. Então, do 100, eu dou 60 de entrada e financio 40. Depois de 30 dias, 40 vira 60. Então, esse adicional de 20 sobre 40, 50% de juros. Então, o que eu vejo aí, e aí entra a história da internet, esse monte de gente falando que é autoridade em finanças. Ele fala assim, você tem que economizar um café, você não pode não sei o quê, você tem que guardar. Aí ele briga para ter uma taxa de 1,5%, 2% no seu investimento, mas ninguém está ajudando ele a pensar em como fazer as contas. Porque ele faz todo um sacrifício, deixando de ter um momento bom de um café, de um negócio para ele guardar dinheiro, aplicar 1%, e ele faz uma puta besteira no final de semana pagando 50% numa camiseta. Exatamente. Percebe? Eu trabalhei em banco, a gente sabe que as estratégias dos bancos, das financeiras, do comércio, é jogar com essa ignorância. É o português. A maneira como você comunica ali, economizei aqui, aí economizou, vai nessa. É a tal da ancoragem, né? Exato. Tudo isso. Então é assim, o que eu acho que é responsabilidade minha é ensinar as pessoas a pensarem. É trazer esse assunto finanças para uma modalidade mais simplificada. É isso que precisa. Porque na hora que as pessoas começam a pensar, elas não ficam reféns de uma coisa enlatada. Sabe aquela coisa assim? É melhor ter a casa ou pagar aluguel? Aí você tenta enlatar esse raciocínio. Isso não tem resposta objetiva. É trivial, né? Não tem, você tem que Depende pensar. do momento, Depende, são algumas variáveis que você tem que compor essa equação. Exato. Né? E o que eu percebo é todo um conhecimento muito raso, as pessoas querendo sempre enlatar tudo. Né? E aí agora com a inteligência artificial, se você fizer uma pergunta ruim, sai uma resposta ruim, não é assim? Não, então a inteligência artificial com a burrice natural é um problema muito sério. Burrice humana. Tá feita a receita da desgraça, né? Exatamente. Baita match. Giovanni, até agora a gente falou de um cenário ideal, né, de administração dentro pro empresário. Então, já provocamos o incômodo e o gatilho da mudança, digamos assim, mas demora para construir isso, né? E por motivos que a gente já citou aqui também. Para amanhã, o que ele precisa parar de fazer urgentemente? Parar de achar que sabe. Né? E começar a avaliar, por exemplo, quem está do lado dele, avaliar se essa pessoa consegue ajudar ele de fato. Né? A gente falou que tem essa mão de obra ruim, ela está no mercado. Eu brinco, né? Tem muito ex-gerente de banco que era gerente de banco há 30 anos que virou consultor financeiro. Né? E aí, de novo, finanças ela é muito ampla.
Talvez esse cara é especialista em produtos bancários. Era a experiência dele. Né? Mas quando você põe ele para fazer a gestão financeira de uma empresa, muitas vezes falta, né, maturidade técnica, bagagem. E aí você fala assim, bom, então eu vou pegar um cara mais júnior que acabou de sair da faculdade. Quem que ele encontra? Essa mão de obra que a gente acabou de citar aqui. Então, assim, mediante essa problemática que a gente tem visto, nos últimos anos eu me dediquei em criar um método para fazer as empresas terem esse básico bem feito, que dependa de uma mão de obra talvez mais júnior, né? Não uma mão de obra cara, que tem que ter o processo e a rotina bem definido, que a gente já desenhou, que tem que ter ferramenta, né? Que pode ser o tal do Excel, que a gente já tem, e que ele só precisa agora seguir o tutorial. Né? Então você fala assim, o que você indica? Eu tenho uma solução. Tem outras no mercado? Para ter esse objetivo, eu desconheço. Eu varri, eu pesquisei, eu desconheço. Né? O que eu garanto? Eu garanto que isso funciona. Isso transforma a gestão financeira de quem usar ali e preencher adequadamente. Óbvio, tem que ter o esforço do lado de lá. Mas dá todo o passo a passo, todo o tutorial, a ferramenta e o principal. Né? Um dos objetivos desse produto é ensinar a pessoa a pensar. Por isso que chama raciocínio financeiro aplicado. E como é que você mede o sucesso desse método? Olha, o método ele garante que em 100 dias você está com essas demonstrações na sua mesa. E depois de 100 dias, eu estou em conversa direta com o empresário. Por que eu faço só depois de 100 dias? Até lá é óbvio, ele tem atendimento com o pessoal do meu time, mas o meu tempo é limitado. E aí eu uso o final desses 100 dias para eu olhar o número que ele produziu e colocar a minha experiência, o meu pitaco. Que isso. E aí, né? Se não, o que acontece, né? Vira uma conversa de boteco. Eu tô com um problema, eu tô com um problema no meu caixa, tal, não sei o quê. Tá bom, então vamos pegar tudo que você acha que você tem de problema e colocar isso estruturado nessas demonstrações que eu acabei de falar. E aí a gente vai conseguir, sim, enxergar o seu problema. Então, como é que eu vou medir isso, né? A informação veio com qualidade, o balanço está batendo, ele entendeu a lógica, ele já deu um baita salto. Para ele chegar 100 dias depois e ter esse produto final, ele teve que conciliar o banco, ele teve que revisitar mensalmente as contas patrimoniais, ele teve que fazer qualquer raciocínio ali de DRE. É claro que não vai estar 100%. Né? Como são 3 meses, eu brinco, no primeiro mês vai estar 80%, no segundo talvez 90%, no terceiro 95%. Nunca vai estar 100%? Talvez não. Mas ter 95% de certeza que aquela informação está certa é muito melhor que nada. Não, e ele já saiu de 80 para 95. Pois já é um salto significativo. E você percebe a transformação. E se não tem nada nesse começo, a mudança ela é muito grande, com poucos movimentos que você faz ali. Eu vou dar depoimentos, tá? Então, um sócio veio fazer, o outro não. Aí, qual que era a prática? No final do mês, vê lá quanto tem no caixa e divide. Como divide o caixa? Isso não é lucro. Percebe? Esse caixa é da empresa. Esse caixa não é o resultado da DRE. Na hora que ele entende que caixa não é lucro, que o resultado aqui talvez não suporte pagar o prolabore que eles têm, e que se eles continuarem fazendo isso, o endividamento ele vê crescendo mês a mês, ele fala, opa, já entendi, eu estou fazendo besteira. Né? Então, há transformação imediata. Né? Porque, veja, isso é meio que intuitivo. O cara, muitas vezes, empreende não porque ele tem uma grande ideia, ele é um puta cara de planejamento, ele empreende muitas vezes por necessidade. Essa é a realidade do Brasil. O empreendedor, muitas vezes, ele foi empreender porque ele não arrumou outra alternativa de emprego, trabalho, e aí ele foi correr risco porque o maior risco é ele ficar parado sem fazer nada. Na raça, né? Na raça. E ele começa, ele é bom de venda, ele tem um produto, ele entrega, mas ele não tem nada de gestão. A maioria é assim. Né? O Brasil tem 21 milhões de CNPJs ativos. É muita gente. Aí vocês podem perguntar, e quantos contadores tem? 500 mil. Então tem 42 empresas para cada contador. O governo sabe disso? Claro que sabe. O governo sabe disso. Aí o contador, ele ficou com a função de arrecadar dinheiro para o governo. Virou um cobrador. Exato. E aí, assim, então a gente estabelece o simples nacional, o presumido e o real, né? Que são as modalidades
de tributo. Beleza, o simples. Você vai ver um percentual de quanto você faturou. Mas deu lucro? Não, isso eu não preciso nem saber. Eu só quero saber quanto você faturou, quanto você emitiu de nota, você cai dentro de uma tabela progressiva e paga o imposto. Então, o que você está querendo dizer é o seguinte: se eu tivesse hoje, talvez, mais contador por empresário, esses empresários estariam fazendo uma engenharia tributária, um trabalho ali muito mais bem feito e, claro, o governo, em tese, arrecadaria menos, porque ele estaria fazendo de forma correta e melhor, não é isso? Como ele é pouco assessorado, ele vai pagando, ele vai... eu vou entrar no simples mesmo, vou entrar no presumido, eu não vou... E vai fazendo e na hora que vê, ele está pagando um monte de coisa a mais. Na verdade, eu acho que o raciocínio é até o contrário. Se ele tem tudo muito bem registrado e entendendo e tendo essa lógica do raciocínio na cabeça, ele vai tomar melhores decisões, ele vai ser mais assertivo na sua gestão, provavelmente o negócio dele vai crescer, vai expandir, né? Vai ter sucesso e ele vai recolher mais imposto. Sim. Né? O contador, ele até está vendo o que o próprio empresário pediu, que é como é fácil para pagar menos imposto. Só que assim, a parte tributária no Brasil é um manicômio. Né? As regras mudam toda hora sai um negócio. Você fala, Giovanni, você é especialista nisso? Não. Nunca quis, porque isso requer uma dedicação só nisso. Porque como muda toda hora, você tem que estar sempre ligado. Né? E tem gente boa fazendo isso. E soma-se a esse time os advogados tributaristas. Né? Então, esse assunto, muitas vezes o empresário mistura achando que isso também é finanças. Isso é tributário. Percebe? Isso é uma linha da DRE, 2 linhas da DRE, depende do seu negócio, né? Mas isso tem que ser calculado por um especialista. E é o especialista que vai ajudar o empresário a dizer, vai por aqui, não vai por aqui, obviamente, né? Procurar ser sempre dentro da lei para pagar menos imposto, para ter essa economia e sobrar dinheiro para ele reinvestir no negócio. Sim, então a gente tem hoje uma linha ali da DRE, tem milhares de pessoas trabalhando ali, tem várias, assim, então é especialidade só para aquela linha. E quem que são os especialistas nessa linha hoje que talvez o empresário tem que buscar ali para tentar otimizar a operação dele? O contador dele, né, já se posiciona muitas vezes na hora de vender o serviço para ele como um especialista. Né? Então, o que eu defendo? Ninguém é bom em tudo. Então, eu vejo, tenho muito amigo que tem escritório de contabilidade, ok? Não dá para você querer acompanhar a regra tributária de 100 negócios, 100 mercados, vamos falar, 100 segmentos, justamente por ser esse manicômio que eu disse. Né? Então, às vezes, é importante, dependendo se o negócio é um negócio grande, que requer mais atenção, procurar um contador ou um advogado tributarista especialista naquele mercado, que aí sim ele vai ajudar o empresário a otimizar essa coisa do imposto, né, no sentido de pagar o quanto puder menos. Né? Mas não necessariamente o governo vai arrecadar menos. Eu acho que hoje no Brasil ainda há muita sonegação, porque a carga tributária ela é tão pesada, né, e tem vários memes aí da nossa política, aí do nosso ministro, que a forma que os empresários encontram de muitas vezes sobreviver, eu não estou falando que é para ganhar dinheiro, estou falando de sobreviver, é sonegar. E eu vejo que muitas vezes que ele sonega, na verdade, ele está mais perdendo dinheiro da forma como ele faz, no médio e longo prazo. Daniel, com certeza, ele está criando um passivo nas costas dele que uma hora essa bomba estoura. Né? Mas, de novo, ele está sobrevivendo. Sim. Porque ele não tem crédito, ele não consegue pagar a guia do imposto. Prazo, né? No curtíssimo prazo, ele fala assim, bom, eu tenho que pagar os funcionários, tenho que pagar a guia do imposto. Ele deixa essa. Ele sabe que está errado. Uhum. E essa dívida, esse boleto que ele deixou de pagar é caro. Sim. Tem multa, juros, é um dinheiro caro. Mas uma hora isso vai bater na porta dele. Né? E aí o que é normal? Puta, essa empresa aqui já não tem mais jeito, abre um outro CNPJ. Né? Aí abre no nome da esposa, do filho, do tio, do laranja. Percebe? Isso é normal. Isso virou normal. Isso virou um planejamento tributário num país que é essa zona. Isso é um pecado. Né? Porque todo mundo que está lá quer trabalhar. Todo mundo que está lá quer acertar. E não acerta por quê? Talvez porque não tem conhecimento, não consegue juntar as peças. Claro. Quem está escutando a gente foi inteligente, obviamente ele vai te procurar porque ele quer resolver isso rápido. Mas a gente sabe a quantidade de empresário cabeça dura que existe também, de eu fiz assim a vida inteira, deu certo assim, para mim é muito mais fácil colocar a empresa no nome do meu sobrinho, do meu filho e vou andando assim. Para essas pessoas
que você recomenda? Onde que elas estudam para não cair em papo de empreendedor de palco, de guru? Onde que elas procuram conhecimento? Como que elas fazem esse filtro? Olha, além de te seguir no Instagram, né, obviamente. eu acho assim, a educação e a internet, ela traz conteúdos dos mais variados possíveis. Tem coisa muito boa, tem coisa muito ruim. Né? Então, o primeiro passo é filtrar isso. Mas muitas vezes a pessoa não tem a capacidade e o discernimento de fazer o filtro. Né? Então, quando ela escuta alguma coisa, eu acho que ela tem que procurar ver o currículo de quem ela está escutando. Porque aquilo vai ter credibilidade ou não. O que a gente sabe é que tem muito aventureiro. Né? O que eu percebo é que ninguém está falando isso do que eu estou levantando como bandeira. Né? Muitas vezes, o cara fala de finanças. De novo, a ignorância é uma bênção. Né? Finanças é amplo. Aí o cara fala de finanças para investir depois que você tem dinheiro. Aí tem um monte de DTVM, agência, banco financiando esse papo aqui. Né? Mas quem que está falando de fazer a empresa saudável, de administrar bem o número? Quem que está falando o processo que ele tem que fazer? Tem um monte de gente falando, por exemplo, como vender o sistema de fazer conciliação bancária. Isso tem um monte. Tem um monte. Mas isso resolve tudo? Não, resolve só um pedaço. Ajuda? Claro que ajuda. Ele sai da estaca zero e vai ali para os seus primeiros passos. Mas a solução, básico bem feito, aquilo não ajuda ele a construir. Né? Então, o empresário ele precisa procurar conhecimento de qualidade. E aí você vai ver um monte de curso marqueteiro também, e aí você fica triste, né? Porque as pessoas gastam dinheiro, investem tempo e não acham a solução que ela precisa. Hoje você já atendeu quantas pessoas no seu método? Quantas empresas? Boa pergunta. Esse método ele vem sendo desenhado há 25 anos. Ok? Então, por que eu falo que ele vem sendo desenhado? Quando eu era estudante de contabilidade, meu primeiro emprego foi num banco, e aí teve uma passagem de um amigo meu que perdeu o pai, e ele teve que assumir lá com 19, 20 anos o negócio da família. Ele não entendia nada. Na época, o meu pai também tinha uma empresa. O que eu fiz? Né? Eu estava no segundo ano de faculdade, pedi demissão no banco e fui atuar lá na empresa para saber o que ele tinha. Eu meio que fiquei com a dor daquele meu amigo e vi que aquilo era um risco também meu. E aí eu cheguei na empresa, né? Uma empresa, eu diria que com um perfil tradicional do brasileiro, 2 empreendedores que entendiam tudo do mercado deles, mas não entendiam nada de gestão, até porque não tinha nenhuma formação técnica. Aí eu falei, bom, toda a teoria que eu estou vendo na universidade, à noite eu chego de manhã e não encontro nada aplicado. E eu era muito jovem, tinha lá meus 20 anos. Eu trouxe um professor da universidade para atuar como consultor. Então, eu tive meio que o privilégio de ter toda essa aula particular, criando metodologias de controle, desde lá de 98. Né? Por isso que eu falei 25 anos. E de lá para cá, eu venho aprimorando isso. O que a E-Conexão fez? Nos últimos 10 anos, atendeu mais de 200 empresas aplicando esse método. Só que agora, a gente falou assim, e a gente era uma boutique. Em vez de eu trazer os números para dentro do meu negócio, processar e entregar mastigado, eu resolvi entregar a planilha para mais pessoas, entregar a rotina para mais pessoas e atender um número maior de empresas. Entendi. Se eu continuasse no meu modelo, eu Você teria não atende condição todo mundo, né? de atender 15, 20 empresas por mês. Eu estava conversando isso ontem com a Mariana, inclusive. Você está ensinando a pescar, basicamente. Né? Na verdade, você está dando tudo. Toda a vara, ferramenta. Tudo. Né? E aí, por que isso? Né? Porque agora eu estou O empresário é ótimo, porque ele fica bem menos dependente de você. Uma vez que ele aprendeu, ele consegue andar sozinho. Eu não quero ninguém refém de Não, mim. Exato, essa é a pior coisa que tem. Que é na hora que você realmente tá com esse modelo boutique, você vira quase que um babá. É isso aí. 24 horas, todos os dias da semana. Agora, se você reduz um pouco ali, talvez, a sua participação, digamos assim, e passa a responsabilidade um pouco para ele também, obviamente, ensinando ele a fazer, você dá um pouco mais de autonomia e gira mais, né? É isso. Exato. Né? E torna um negócio mais acessível. Sim. Né? Porque a boutique é cara. Né? Entra naquela coisa que poucos podem. E vai muito no psicológico. Às vezes, eu tenho alguém aqui do meu lado se precisar, né? Então ele fica muito Vira acomodado muleta. nesse. Exatamente. Vira muleta. Né? Então, né, para responder essa pergunta, vou chutar um número aqui bem perto da realidade. Umas 500 empresas já gozaram desse método, percebe? E o método, como eu disse, ele vai sendo construído. Hoje,
eu posso dizer que ele está maduro. Né? Todos os erros e problemas que a gente viu dos empresários que a gente atendeu, contempla aqui. Né? Somado ao quê? A uma ciência lá de 530 anos, que é a base de tudo. Então eu brinco, não é do meu jeito, é do jeito que tem que ser. Né? E a outra coisa que eu falo sempre é assim, qual que é o grande mérito do McDonald's? Na minha visão, ele ter criado esse processo que sai um Big Mac lá na ponta, sendo operado por pessoas de um salário mínimo. Olha que loucura, né? Eu brinco que eu já comi Big Mac em 22 países diferentes. Todos iguais. Tudo com o mesmo gosto, de Big Mac. Aí você fala assim, mas quem que faz o lanche? É um chefe de cozinha? Não, é um cara de um salário mínimo em qualquer lugar do mundo. Porque o processo é muito bem desenhado. O que eu me esforcei no último período? Desenha as ferramentas para que o empresário tenha balanço e DRE bem feito na mesa dele até o dia 10 do mês seguinte, feito muitas vezes por um analista júnior. Só que o analista júnior segue todo um rito que ele tem que, né, entregar dia a dia, semana a semana, mês a mês, e no final, né, foi construído com inteligência, logo o esforço é menor, e aí sai o que ele precisa ter. E aí, qual que é o papel do empresário? Entender um pouquinho a lógica dos números para ele conseguir usar aquilo a favor dele. Com essa gourmetização toda de sigla, o empresário fala, eu preciso de um CFO. Isso, é normal isso. Não, você não precisa de um CFO, você precisa de um processo. O seu volume de trabalho aqui não justifica ter um CFO. Não, aí ele terceiriza, né, a responsabilidade. Agora eu tenho um CFO, agora vai funcionar. E às vezes não vai nem... E às vezes o CFO não consegue enxergar esse todo. Que aí é o pior caso. E aí é o pior, né? Porque você já colocou uma pessoa ali que é o CFO e ele não conseguiu fazer isso. Não tem que colocar em cima mais, né? Giovanni, tudo que a gente falou, final do ano, planejamento estratégico 2025. Como que a gente usa tudo que a gente estruturou e toda a conversa para desenhar as metas do próximo ano? Show. Eu disse que tem 3 prismas, né? O passado, presente e futuro. 2025 ainda é futuro. Né? O que você tem que projetar? O orçamento. O que é a peça orçamentária? É tangibilizar em números os objetivos que a sua empresa tem. Então, assim, começa sempre pelo número de vendas. Se eu sou um serviço, eu vou vender tantas horas do serviço. Se eu sou um comércio, tantos produtos. E é desse número para baixo que se estrutura tanto os gastos variáveis quanto os gastos fixos. E isso você projeta o caixa, você projeta a DRE, que é o resultado, e tem como também projetar o balanço. Então, eu brinco que orçamento é como se você fosse tirar férias, ficar um mês na Europa, e antes de ir, você tem que fazer todo o planejamento ali de quanto você vai gastar, que dia que você vai se deslocar, que hotel que você vai ficar, quanto que é a passagem. E às vezes essa viagem deu lá 30, 40 mil. Você fala, puta, eu só tenho 25. Aí o que você vai fazer? Você vai readequar a sua viagem para tentar caber dentro dos 25. Mas você não entra no avião sem ter feito isso, a não ser que você tenha muito dinheiro. Né? A maioria das pessoas, essa não é a realidade. Ela entra no avião tendo feito conta, sabendo quanto de dinheiro ela pode gastar para comer, quanto que ela pode pagar num hotel, se não puder ficar num 4 estrelas, vai ficar num 3 estrelas, e aí ela readequa. O que eu estou usando isso como pano de fundo? Você vai entrar em 2025, ou seja, você vai entrar para essa viagem sem fazer o básico, sem saber programar o que vai acontecer nessa sua viagem de 2025. Né? Então, de novo, toda a técnica financeira que é contabilizar o passado, eu consigo usar para projetar o futuro. Mas precisa saber, né? Ô, Giovanni, você estava falando que foi ano passado aí que você agora, como uma referência em ensinar finanças para quem não entende, você foi nomeado comendador. Como é que é isso aí? Qual que é essa carteirinha aí que você ganhou, essa carteirada agora que você pode dar como realmente entendo de finanças? Isso foi talvez um fechamento de um ciclo. Foi um ex-aluno, né, de um projeto que eu tive numa empresa, numa multinacional. Eu treinei muita gente da empresa com, vamos falar, o tema finanças para não financeiros. E eu fui indicado por essa pessoa para ganhar essa comenda. Então, depois de 18 anos, eu uso os 18 anos como aquela coisa da maturidade, né? 18 anos, você vira um adulto, né? Assim, eu sou, ano passado, contemplado com isso.
Eu me sinto honrado, né? Porque para conseguir um título desse não é tão simples. E, principalmente, ser lembrado por um ex-aluno por essa indicação. Então, acho que eu tenho todo o respeito ao título, né? E eu acho que eu tenho que me posicionar agora, né, com essa coisa do comendador, trazendo esse conhecimento que eu fui premiado para mais pessoas. Sim, exatamente. Agora é você conseguir usar isso para expandir, né? Isso. Então, e qual que é a meta aí agora, para o ano que vem? Se você já está falou 500, que você falou, não foi? 500 a gente já atendeu 500 nesses últimos anos. Agora, a ideia é vamos falar assim, usar a tecnologia a nosso favor. Tudo que eu posso falar que serve para muita gente, a gente obviamente vai ter que usar o recurso de gravar, de fazer algo mais digital. Agora, se o empresário quer sentar comigo com os números dele, aí não tem como escalar. Aí ele vai ter que ser individual e esse trabalho a gente faz, né? Mas veja, se eu consigo levar um método, se eu consigo levar o conceito para muita gente, eu acho que esse é o papel. É simplificar finanças para mais pessoas. Já atendeu o propósito. Já atendeu o propósito. E claro, né? Vai ter gente que vai falar, não, eu quero falar com ele. Tá bom. Vai sempre ter. Vai ter, e isso a gente sempre vai estar atendendo. Né? Hoje eu estou exposto numa grande escola aqui em São Paulo e também tem uma pegada muito digital. Eu estou falando com bastante gente. Eu acho que isso já atende o meu propósito, que é fazer o conteúdo chegar nas pessoas. Boa. Sempre falo aqui, né, gente? Faça um podcast porque é uma aula para a gente também, acaba sendo uma mentoria. Então, queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, por você ter vindo, Obrigado, por todo o conhecimento que você compartilhou. E se você quiser deixar um recado final aí para o pessoal e onde eles te acham na rede social também, é super importante. Bom, o meu Instagram é o meu nome, Giovanni Colatico, né? Tem 2 Cs no final, COLACICCO. Eu estou à disposição. Então, nessa transição de boutique para um negócio, né, mais escalável, a ideia é criar produtos de qualidade com um preço acessível para atender mais gente. Então, ainda há essa transição acontecendo, mas já que a gente falou de 2025, a ideia em 2025 isso está bem pronto, né? Mas até lá a gente tem esse produto que é o RFA acontecendo. Eu formo turmas uma vez por mês. E aí a gente limita, porque como tem essa reunião individual, eu não consigo atender tanta gente. Então, entre 30 e 40 pessoas por mês, a gente consegue fazer e melhorar e ajudar as empresas nesse sentido. Boa, excelente. Queria te agradecer mais uma vez, Giovanni. Obrigado. Sempre um aprendizado, uma oportunidade muito boa de conversar com você. E para você também, gostaria de agradecer. E, claro, compartilhe esse conteúdo para quem quer entender finanças de uma forma séria e simples. E acompanhe o Giovanni também para mais esse tipo de conteúdo. Muito obrigado. Até a próxima.